Muito boa noite, vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo em Casa. Essa maneira virtual, tecnológico, eletrônica que a pandemia nos lançou. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Grava os seus encontros presenciais, transmite ao vivo há praticamente um minutinho. Em casa. Entrou ao vivo aqui agora, vocês viram, né? Transmite os programas gravados já há cerca de 25 anos, inclusive vocês que estão aí nessa plataforma do YouTube, o canal do YouTube do Sempre um Papo tem cerca de 400 programas de TV gravados com escritores ao longo desses 25 anos. Eu peço que vocês se inscrevam e apertem esse sininho aí que é para receber as informações das próximas programações. Hoje a gente tem a alegria de de levar a vocês 3 pessoas muito importantes e que eu agradeço muito a presença. Eu queria colocar no ar Marta Góes, Regina Braga e Mary Lu Pares, por favor. Boa noite, gente! Oi, Afonso, boa noite. Ei, Que bom estar aqui com alegria! você. Muito, Regina! Afonso, é uma grande alegria estar nesse seu programa maravilhoso, viu? Mary Lu, muito bem-vinda, Mary Olá, Lu. boa noite, que bom estar aqui. Que bom. Para mim que é uma alegria, na verdade é mais que uma alegria. Eu vivo aqui agora um pouquinho de um sonho particular, porque eu acompanho essa história da feitura, da redação, do espetáculo. Há tantos anos acompanho de bastidor, acompanho de pessoa que vem torcendo por isso há tantos anos, que para mim é um sonhozinho aí reunir vocês duas e com a presença, é claro, da Mary Lu junto com a gente. Muito obrigado, de verdade. Eu queria convidar a Marta a falar um pouco para a gente como é que esse porto, para Elizabeth Bishop, chegou aí, como é que a Regina entrou, enfim, como é que a Bishop chegou ao seu coração a ponto de você dedicar um pedaço da sua vida a esse livro que está sendo lançado agora, né, Marilu? Tem que falar do livro. E Isso virou mesmo. espetáculo. Eu falo depois, né? Que a Marta vai falar agora. Né? Então, eu nunca tinha ouvido falar em Elizabeth Bishop até os anos 90. Eu cresci em Petrópolis, num sítio chamado Alcobaça, e vivia em São Paulo desde 1970 e vivia lá há 20 anos, aqui, né, há 20 anos, e nunca tinha ouvido falar de Elizabeth Bishop. Li uma resenha no jornal uma vez que falava de uma escritora americana que tinha vivido em Petrópolis, num sítio chamado Sítio da Alcobacinha. A jornalista Marta Góes está sentada em uma sala com paredes brancas ao fundo. Quer dizer, lendo, né, sobre a história dela, com a Lota, em Samambaia. Aí tudo que eu ouvi na infância voltou à minha cabeça, não é? Os comentários que eu ouvia sobre a Lota, não é? A Mary Morse, que eu conhecia porque tinha os filhos na escola da minha mãe, em Petrópolis. E aquele mundo voltou quando eu vi o nome dela numa resenha e essa história. E pouco depois, eu fui a Ouro Preto para um final de ano e tive a felicidade de ser convidada para uma festa na casa do José Alberto Nemer e da Linda Nemer. E descobri que era a Casa Mariana, que era a casa que pertenceu a Elizabeth Bishop, grande amiga deles, e que foi conservada exatamente como era. E aí eu fiquei fascinada com a história dessa escritora e fiquei pensando assim na ideia de escrever alguma coisa sobre ela, que eu não sabia ainda exatamente o que, né? E foi quando a Regina me procurou querendo uma peça. Ela pode contar isso melhor.
Pois é, da minha parte, você me permite fazer uma parte nessa. Eu sempre ouvi falar de Elizabeth Bishop por causa da amizade que eu tinha, que monta há muitas décadas, com o Zé Alberto e com a Linda. E eu conhecia a casa, conhecia a história, mas parou aí. Era a casa da poeta americana. Até que no curso ali de 89, 88, junto com alguns amigos, a gente trouxe ao Brasil o Lloyd Schwartz, que é o maior tradutor, especialista nele. E nós fizemos, além do Sempre um Papo em Belo Horizonte, uma noite na Casa Mariana, que ficou histórica, não só pelo fato do Lloyd falar os poemas em inglês e o Afonso Romano de Santana em português, uma noite linda, enluarada, uma memória linda, como o fato do banco do lado da casa do lado, da sala do lado, ter caído no meio da leitura. E era um banco de 300 anos que estava ali, e ele decidiu cair na hora da leitura. Portanto, é claro que Elizabeth materializou ali agora e jogou o banco no chão, né? Então, esse banco que caiu durante a leitura dos poemas da Elizabeth foi uma coisa decisiva no meu início de trabalho do Sempre um Papo. Desculpe o comentário, mas eu tinha que contar essa história, porque isso é muito forte na minha vida. Além do que, a luz apagou 2 vezes. Tá tudo bem. Luz apagar em Ouro Preto em 1989 não é tanto problema, né? Vamos ser materialista. Não vamos ser espiritualista, vamos ser materialista. Ouro Preto, 89, cai a luz toda hora. Tudo bem, mas 2 vezes. Aí a gente decidiu parar aquela leitura, fazer outra coisa. Desculpe. Regina, agora eu queria passar a palavra para você e te perguntar como é que foi que a Bishop entrou na sua vida. Pois é, Afonso, a Bishop, eu já tinha ouvido falar apenas assim, é uma poeta americana gay, só sabia isso. A atriz Regina Braga está sentada em frente a uma porta de madeira. A sala tem paredes de tom cinza. Era o ano das comemorações dos 500 anos do descobrimento, e eu estava muito cheia de Brasil, de ideias e livros sendo lançados, e eu estava com vontade de fazer um espetáculo que refletisse o Brasil. E aí eu pedi ajuda para Marta, que nessa época, já era minha amiga antiga, há 20 anos atrás. E eu pedi ajuda para Marta, falei, me ajuda a escrever escreve para mim alguma coisa, eu queria fazer um espetáculo sobre o Brasil. Nesse dia, ela me contou sobre a Elizabeth Bishop, que ela tinha acabado de ler o livro Poemas do Brasil. E ela começou a me contar a história da vinda da Bishop para o Brasil, a permanência dela aqui, e eu comecei a ver que eu tinha ali uma peça maravilhosa, e era uma peça sobre o Brasil, porque, na verdade, era a vida, o jeito que essa mulher e que essa poetisa maravilhosa viveu e olhou e experimentou o Brasil. Na verdade, é sobre isso que a Marta escreveu. E a Marta escreveu um texto maravilhoso, e o que eu acho mais fascinante no texto é que ela conseguiu misturar a história de vida dessa mulher, que é uma história muito forte, com a história do Brasil, com os acontecimentos que ela viveu aqui no Brasil, desde suicídio do Getúlio, renúncia de Jane, o golpe militar. A Marta fez uma peça que é, ao mesmo tempo, a vida dela e é, ao mesmo tempo, todo esse período de história recente do Brasil. E esse espetáculo, então, foi muito bem sucedido. A gente estreou no ano 2001, no Festival de Curitiba. Depois estreamos imediatamente no Sesc Anchieta, em São Paulo. Teve uma enorme repercussão. E a gente fez essa peça, e eu faço essa peça até hoje. Então, quer dizer, foi uma longa história. Antes de você falar, eu quero só fazer uma pergunta para a Marta. Ô, Marta, vocês chegaram a conversar sobre a Bishop, ou quando ela te pediu a história, você lembrou da Bishop? Como é que foi esse relance? Não, foi um encontro de interesses perfeito, porque agora na minha cabeça, assim,
o olhar poético dela sobre o Brasil, o olhar estranhado, né? O olhar da estrangeira que percebe aquilo que nós brasileiros não percebemos mais, né? O que para nós é habitual, para ela era novo, e além disso, expresso numa linguagem deslumbrante da poesia dela, era o melhor canal para uma peça sobre o Brasil. Nós conversando nessa, Regina procurando algo sobre o Brasil e eu pensando na Elizabeth Bishop, chegamos a essa conclusão. Né? Então, é a famosa sorte, né, Regina? E aí, É Afonso, teve um período de uns 3 meses ou 4 que eu fiquei trancada em casa lendo as cartas, lendo a obra dela, lendo tudo que havia, que não era muita coisa, sobre a Elizabeth Bishop, e procurando, assim, passando um pente fino nas cartas, né, que ela escreveu sempre. A vida dela está todinha registrada dia a dia naquela correspondência caudalosa e rica, e eu procurei ali tudo que se referia ao Brasil e tudo que construía o arco dessa personagem, que é essa mulher solitária e sofrida e frágil que desembarca aqui e que, ao longo dessa estada, adquire forças, né, para sobreviver e ser uma história tão vitoriosa, né? Mas eu escrevia e mandava as cenas para a Regina ler, e a Regina me devolvia com comentários, com perguntas, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Mas isso aqui não estou sentindo muito movimento, que ação é essa? E a gente foi evoluindo, até que chegou num ponto que ela disse, olha, acho melhor a gente mostrar isso aqui para alguém que não entenda, nunca tinha ouvido falar nesse assunto, para saber se está fazendo sentido. Vou dar para o Drauzio ler. Aí o Drauzio leu, mas riu muito da gente, falou assim, quer dizer que eu sou o cidadão comum, que não entende nada, que vai dizer a vocês se está claro, né? Eu já vendi não sei quantos 1000 livros, Carandiru já tinha arrebentado, e ele tinha sido escalado no papel do leitor desavisado. Só uma referência histórica. 2000, se não me engano, só tinha um livro publicado da Bishop aqui pela companhia, não é? Todo o resto foi pesquisa que você fez em... Não, já tinha toda a prosa, tinha a correspondência, tinha poemas do Brasil. Ah, então tá. Mas tanta coisa fora disso, né? A Bishop tinha as cartas, então, é um volume gigantesco, né? Nos Estados Unidos tinha outras biografias, né? E tinha reportagens já publicadas no Brasil. Não era muita coisa e eu também não estava esgotando o assunto como quem vai fazer um documentário, não é, Afonso? Eu estava procurando naquele material que eu tinha isso. O que ela disse sobre o Brasil e onde está o desenrolar desse personagem. E aí, Regina começou a ensaiar, daí veio o Posse, e o Posse também ajudou a botar no lugar, né, o que era supérfluo ali, onde é que podia ter alguma elipse, né, algum salto para ficar mais ágil a narrativa. Depois entrou o cenógrafo, que era o Jean-Pierre Tortil, que foi maravilhoso, que fez uma síntese visual daquele Brasil dos anos 50, onde ela chegou, né, esse Brasil modernista, e aí estreou, né? E aí estreou. Eu não sei se você vai falar agora, nesse mesmo ano, a Mary Lu lançou o livro, em 2001. Isso. A editora dela tinha 3 anos, estava começando, uma editora que falava sobretudo sobre o Brasil, né, publicando livros sobre o Brasil, e ela também percebeu ali que se tratava de uma obra sobre o Brasil. Né? Eu me apaixonei perdidamente pelo texto. Que bom. Bem, vamos passar a palavra para a Mary Lu antes da Regina. Pode, Regina?
Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa descoberta Mais do rápido. espetáculo e da publicação do livro. A editora Mary-Lou Paris está sentada em uma sala escura. Ao fundo, percebe-se quadros nas paredes. E adorei ter publicado o livro. Era uma edição bem pequenininha, vou mostrar aqui. Dá para ver? Era Dá. pequenininha e a capa era uma fotografia da Bishop. Mary-Lou mostra o livro Um Porto para Elizabeth Bishop, de Martha Góes. E agora nós fizemos essa outra edição que, em vez da Bishop na capa, é a Regina. Linda a capa. E o livro linda, é linda. Então tem várias fotografias aqui dentro dela. quem é a em foto? cena. Não dá para ver agora? De quem é a foto da capa? Nessa edição publicada, as fotos são em PB, na edição em e-book são coloridas, a mesma edição, e as fotos são do João Caldas, que também é outra pessoa que se apaixonou pelo trabalho todo. Maravilhoso. Mas eu só tenho a dizer meio isso, da preciosidade que é esse texto. Então, eu concordo plenamente. Acho que tem algumas passagens que até hoje eu me lembro, assim, quase que decor, de tão bonitas que são. Regina, Então, você pode falar alguns trechos para a gente? O que você pensou para nos dar de presente agora? Eu? Não, a Regina. A Regina. Ah, bom. Então, eu não vou concordar. Não, eu pensei de fazer um resuminho das cenas iniciais para contar um pouquinho desse jeito que a Martha juntou a história pessoal dela com o que ela estava vendo aqui no Brasil. E para vocês também perceberem assim que lindo que é isso que a Martha consegue de fazer as reflexões sobre o Brasil através desse personagem, através das coisas que ela comenta, que eu acho que isso era a grande comunicação do espetáculo, sabe? O espetáculo teve uma empatia, uma coisa muito forte. Foi muito bom viver esse espetáculo, porque esse texto comunicava muito. Então, a Martha construiu esse começo, que a peça começava, o espetáculo começava com a chegada dela em Santos, porque a Elizabeth Bishop chegou no Porto de Santos em 1951, um calorão, uma coisa devastadora. Ela escreve um poema lindo que chama Chegada em Santos, e ela, para chegar aqui no Brasil, ela era uma pessoa que tinha vivido uma vida muito difícil, com várias dificuldades. Ela era quase que uma sobrevivente. Ela teve uma infância muito difícil. Ela perdeu o pai com 8 meses. Em seguida, a mãe dela começou a ter surtos psicóticos. Ela foi criada por uma avó materna que ela gostava, mas ela foi tirada de lá, foi levada pelos Bishop para perto de Boston, onde ela viveu, e ela começou a ter crises de asma desde cedo, e a mãe dela foi internada definitivamente. Então ela já era uma pessoa com uma infância muito difícil, teve uma adolescência em colégios internos, fez uma universidade muito chique nos Estados Unidos, mas sempre foi uma pessoa muito tímida, muito retraída, e logo começou a ter crises de depressão e a abusar do álcool. E quando ela veio para o Brasil, foi num momento que ela estava numa fase muito difícil, que ela já estava trabalhando em Washington, mas onde ela estava muito dependente do álcool, e ela resolve, então, fazer uma viagem em torno da América do Sul para dar um tempo, para se livrar um pouco daquela vergonha que ela estava, aqueles vexames todos que ela estava vivendo. E ela, então, pegou um navio e veio para o Brasil, fez uma viagem de 18 dias e chegou em Santos. Em Santos, ela resolveu ir para o Rio de Janeiro, a convite de 2 moças que ela tinha conhecido alguns anos antes em Nova York, que era uma americana chamada Mary Morse, que era uma ex-bailarina, e uma carioca que se chamava Lota Macedo Soares, que era uma mulher muito articulada da elite carioca, e que convidaram ela para ficar hospedada no Rio, no apartamento delas. Então, eu vou ler para vocês assim, o comecinho da chegada dela nesse apartamento,
e de alguns acontecimentos que se sucederam à chegada dela no Brasil. Porque, na verdade, ela chegou aqui para ficar 15 dias e ficou 20 anos. E ela entrando no apartamento, no Leme da Lota, ela fala: oh my God, um apartamento inteiro só para mim? Mas como é que eu vou agradecer a Lota e a Mary? Mas eu disse que não precisava. Eu só vou ficar poucos dias no Rio de Janeiro. Eu preciso pegar o navio, eu vou dar a volta em toda a América do Sul, eu não posso ficar muito tempo. Mas elas insistiram. A Lota falou: a gente passa a maior parte do tempo em Petrópolis, o apartamento está fechado, é um prazer para nós. Bom, nesse caso, meu encanto por quartos de hotel já acabou há muito tempo. Mas eu não sabia que elas viviam nesse luxo todo. E empregadas, e cafezinho. E a senhora quer que eu abra a cama? A senhora quer mandar lavar alguma coisa? Ai, meu Deus, eu estou me sentindo uma estrela. Talvez elas pensem que eu sou uma celebridade nos Estados Unidos. Ai, meu Deus, será que elas pensam que eu sou uma celebridade? São todos tão amáveis. E eu nem sequer estou gostando desse lugar. É tudo tão sujo, tão desorganizado. Eu não sei como eles conseguem viver aqui. Parece meio cidade do México, meio Miami. Homens de calção, chutando bolas de futebol em tudo quanto é lugar. Na praia, às 7 horas da manhã, eles já estão jogando. E eles continuam o dia inteiro. Ai, o Rio de Janeiro me deprime. Tudo que eu não precisava neste momento da minha vida era vir parar numa cidade que me deprime. Como? O que é isso? Caju? O quê? Uma fruta que tem o caroço do lado de fora? Que coisa mais esquisita, é quase obsceno. Eu só dei 2 mordidas. Era tão áspero. Eu logo senti que minha boca estava começando a doer. À noite, os meus olhos começaram a arder e eu comecei a inchar. Eu não consigo abrir os olhos, eu tô com essa asma desde cedo. Como assim? Meio centímetro cúbico de adrenalina para tomar em caso de emergência? Mas eu já tô tomando 8, não tá melhorando nada. Ai, meu Deus. Ai, será que alguém podia me ajudar a encontrar a doutora Anne Bowman em Nova York? Please, achem a doutora Anne para mim. Ela sabe que remédio me dá. Ela sabe. Ela já cuidou de mim em outras crises. Esse médico do Rio de Janeiro, ele é muito simpático, mas ele não me conhece. Ai, eu tenho medo do médico do Rio. Eu não confio no hospital no Rio. O que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo no meio dessa gente? Será que eu nunca mais vou conseguir sair daqui? Ai, eu queria tanto estar em Nova York. Não. Eu queria estar no Canadá. Ai. Por que eu não sou como as outras pessoas que sabem para onde voltar quando elas ficam doentes? Querida doutora Anne,
os brasileiros são tão bons. Eles cuidaram de mim com tanto carinho. Todo mundo ficou impressionadíssimo com o meu caso. E cada um me receitava um remédio. Ai, doutora N, a senhora não vai entender direito, mas os brasileiros sabem cuidar muito bem de uma pessoa doente. É como se eles botassem você no colo. E pensando bem, ai, eu estava precisando tanto disso. Vou parar por aqui, dessa cena. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu que já assisti o espetáculo, lembrei de... Minha cabeça ficou aqui, lembrando de quase Jura? tudo. Nossa, que bom. Mas eu quis fazer esse pedacinho Tá. para contar um pouco as condições que essa mulher chegou aqui e a quentura que o Brasil deu para ela, entende? Sim. Que está muito bem armado aí, né? Esse texto da Marta. Muito. Ô, Marta, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa comunicação, porque raras vezes nessa minha trajetória eu vi um livro ser escrito dessa forma. Eu me lembrei aqui de umas conversas que eu tive com o Décio Pinhatari, e o Décio fazia poemas um pouco em comunicação com os irmãos Campos, e ele falava que fazia uma coisa que era verbo-voco-visual. Me veio essa palavra na hora que vocês estavam conversando. Vocês conseguiram construir uma criação coletiva que interagisse em várias áreas. Isso é muito raro. O teatro é coletivo, né, Afonso? Assim, o que se escreve para o teatro é para ser trabalhado por outros artistas, não é? É o primeiro passo para um trabalho que é coletivo, né? Então, assim, como nasceu como um texto de teatro, né? Ele já tinha essa missão, né? Que era acolher depois as contribuições das outras pessoas que iam trabalhar com ele, não é? Principalmente da Regina, como é que o Posse ia tratar a Regina em cena, como é que o cenógrafo ia tratar a concepção do Posse. Então, o texto era um pretexto, né? E depois ele virou um livro, mas ele é o livro, a publicação de um texto teatral, né? Aliás, eu queria lembrar que o livro tem também quer dizer, a segunda edição tem também um texto da Regina, né? Tem um prefácio meu, tem um texto da Regina e tem um texto do Humberto Werneck, que já tinha na primeira edição, que também acrescenta essa figura, que é a Elizabeth Bishop, que está crescendo aqui com a leitura e com todas as informações, que são histórias deliciosas que ele colecionou, né? Dela e, sobretudo, em Ouro Preto, né? Então, entre outras, né, a história de que ela queria ensinar a empregada a falar inglês, e então ela botava uma etiqueta em cima de cada objeto da cozinha. Então a cozinha era toda escrita, assim, table, chair, pen. Fiquei imaginando isso, eu adorei. E tinha a história também deliciosa que ela passava temporadas com a mãe do Nemer, em Belo Horizonte, e um dia ela disse, conversei a manhã inteira com sua mãe. Ele falou, sobre o que vocês falaram? Falou, eu não sei, porque eu não entendo nada que ela fala, ela não entende nada que eu falo, mas foi ótimo. Então tem uma opção de histórias deliciosas sobre ela, assim, essa visão de pertinho, né, que os amigos têm, né, que o Nemer passou para o Humberto, enfim, sobre essa figura. Mas a Regina e eu tínhamos conversado um pouco antes, né, sobre
o que foi sendo agregado, né, a esse trabalho, né? Então, que começou com a vontade de falar do Brasil, que começou com a minha identificação com uma figura que viveu do outro lado da vista da minha infância, né? E eu pensei que uma coisa que me tornou muito íntima dela foi Petrópolis, porque eu sabia exatamente o significado de morar em Samambaia, morar em Petrópolis, né? Samambaia, assim como Correios, onde eu vivi, são distritos de Petrópolis, bairros vizinhos, né? E Petrópolis, como todo mundo sabe, era a cidade de verão do imperador. Então, desde o século XIX, 6 meses por ano, a corte carioca, a corte brasileira, subia a serra, se instalava lá. E nos outros 6 meses, era uma cidade interiorana e pacata. E era assim ainda nos anos 50 e 60. No verão, tinha aquela revoada de granfinos cariocas, festeiros e animados, e no inverno era aquela cidade quieta e coberta de neblina. Foi isso que ela encontrou lá, né? E esses granfinos que subiam, né, eram a turma da Lota, né? E eram pessoas poderosas, não eram? Era uma corte, eles eram os donos do Brasil, né? O Rio ainda era capital e eles tinham essa característica de ser muito flexíveis e livres em matéria de costumes e muito conservadores politicamente, né? Eles achavam, tinham aquele medo do comunismo, medo de Cuba, o Brasil vai virar Cuba. Você lembra dessas conversas, né? E eles detestavam o Juscelino também, porque assim, a tônica era precisamos acabar com a roubalheira, né? E não por acaso foi essa turma que depois apoiou o golpe, né? Principalmente o Carlos Lacerda, com quem a Bishop trabalhava. Então, eu quis lembrar isso para a gente saber quem apresentou o Brasil a ela, né? Foi essa turma. Sem dúvida, o contexto é fundamental, porque era esse sentimento anticomunista, inclusive naquela época, não era proprietário do Brasil. Existia uma grande parte do mundo no qual o macartismo, tudo vinha contribuir ali para esse sentimento se disseminar. E esse Brasil pré-golpe, né, não preciso dizer, Jango sofreu isso até de certa forma mais forte, é o reflexo disso mesmo. É bom você falar isso para criar contexto naquele momento em que Bishop viveu aqui, né? Importante isso. A gente vai voltar a isso, a esse assunto que é muito rico, com o final da peça, que depois a Regina vai ler. Tá. A gente vai voltar a essa questão, né? Eu só quis falar um pouquinho de Petrópolis, o que era Samambaia, né? Samambaia era um bairro que a Lota inventou. Era a Fazenda Samambaia, da qual ela era herdeira, que ela desmembrou num loteamento, e assim, o escritório do loteamento ainda está lá de pé, e é uma espécie assim, de relíquia daquele Brasil moderno, né? E ela loteou, eram estradas de barro, né? Era um lugar ermo, rural, uma selva. Ótimo. Então, ao mesmo tempo, tinha esse lado assim, essa coisa febril assim, dos veranistas, da corte, e, por outro, a floresta, a natureza, aquilo que ela amou, né, no Brasil. Precisa dar uma paradinha aqui para dar 2 avisos. O primeiro é que você que está nos assistindo, por favor, inscreva-se aí no canal do Facebook, do YouTube ou do Instagram, quem tiver aí, para receber as nossas informações. Segundo, Mary Lu, devolver para você mostrar mais um pouquinho do projeto gráfico do livro, que você passou rapidinho. Quando a Marta falou que é um livro de um espetáculo, realmente me deu um nó na cabeça. Você conseguiu fazer isso na edição, com as fotos intermediando aí? Mary Lu
mostra para a câmera as fotos de Regina que compõem a nova edição do livro de Martha Góes. Eu acho que não consigo mostrar aqui, mas só um pouquinho, olha. Entendi. Dá para ver? Dá. Eu não sei nem quantas fotos tem. Olha, tem mais aqui da Regina. É sempre a Regina Elizabeth. Ou Elizabeth Regina, não sei qual que seria. Mas são várias fotos. Como eu falei, é colorido na versão em e-book e PB nessa versão aqui. As fotos do João Caldas são lindas. Ele fez em mais de um espetáculo que ele fotografou. Enfim, olha, mostrando assim aleatoriamente, porque eu não estava preparado, não tinha separado as páginas aqui para... Ah, que linda, que linda. Várias fotos da Regina. Sempre a Regina. E as fotos são iguaizinhas na edição colorida. Só a gente pode inventar um autógrafo virtual aqui agora, eu e você, Mary Lou? Vamos dizer o seguinte, quem tiver Regina aí... e Marta topam? Quem quiser comprar o então, livro e ter o autógrafo... Quem quiser pode comprar o livro. Frete grátis no Brasil. E manda o comprovante para mim, o nome para autógrafo, tudo isso. E a Regina e a Marta, a gente mora super pertinho uma da outra, então é fácil organizar isso. Que bom! Olha, aí a Letícia, que trabalha comigo, está colocando aí nos letreiros do YouTube o e-mail e direções para vocês que estão assistindo. Quem quiser é só entrar em contato com a Mary Lou, que a gente acabou de inventar o autógrafo virtual, na medida em que encontrar por agora não vai ser possível, né, gente? E deixa eu só fazer uma coisinha assim, antes da Regina e da Marta continuarem, eu trouxe mais 2 livros da Marta aqui. Eu sou muito fã do texto dela. Então tem mais esses 2 que a gente publicou. Essa biografia do Alfredo Mesquita, Mary Lou que também mostra foi a biografia que também é escrita por Martha Góes. E a Marta ganhou um prêmio Jabuti com esse Extraordinário esse livro da Marta. E esse Mulheres Virando o Jogo. Mary Lou mostra para a câmera um terceiro livro, também da escritora Martha Góes. Então, só para vocês saberem que também tem esse trabalho dela que é lindo, mas a palavra para a Bishop, vai. Regina, me conta aqui, independente do espetáculo e tudo, como foi lidar com um personagem de personalidade tão complexa? Olha, é complexa e muito rica, né? Muito rica, uma pessoa muito sensível, e teatro sempre é uma experiência muito enriquecedora, independente do tamanho do personagem e das complexidades do personagem, né? A experiência em si de você transpor para o teatro já é uma coisa que faz muito bem. Mas esse espetáculo marcou muito a minha vida, muito mesmo, e não só pela beleza do personagem. Eu fiquei profundamente impressionada pela obra poética da Elizabeth Isso que eu ia te perguntar, a poesia dela. Eu acho que ela tem poemas assim absolutamente deslumbrantes. Então, a obra poética dela, eu acho que foi um enriquecimento enorme para mim. E uma coisa também, Afonso, viver tanto tempo assim, o mesmo personagem, claro que eu não fiz só isso esse tempo todo, né? Eu faço de vez em quando a Bishop, mas voltar para ela sistematicamente me traz muito, é um exercício, uma coisa muito preciosa para mim, porque cada vez que eu vou retomar, eu tô cansada do meu último tom, entende? Parece que eu ouço a minha voz falando aquele texto e eu não quero falar da mesma forma, eu quero procurar algum jeito novo para me dar mais vontade, para me dar mais vida. Então eu quero tentar ler aquilo como se fosse a primeira vez e encontrar aquele personagem de novo. E isso é sempre um exercício muito rico para mim, sabe?
eu gosto muito de fazer isso. Então, manter esse espetáculo em cena é uma forma muito forte para mim de eu sentir que eu estou me atualizando em tudo, até de caber na roupa dela, sabe, ao longo de mais de 20 anos, né? Eu tenho que entrar nesse terno que foi feito para mim na época. Então, isso é uma coisa que é um desafio que eu gosto, é um desafio que é um exercício que é doloroso, não é fácil. A última vez que eu fiz a peça foi o ano passado em Curitiba. A Marta foi para a estreia, graças a Deus, foi ótimo. Mas eu não estava com vontade de fazer. Eles me convidaram, eu aceitei, era um convite da Caixa Econômica, e de repente eu tinha que fazer. E eu tive que encarar a Elizabeth de novo. E não foi fácil, sabe? Eu sozinha ensaiando e ouvindo aquela minha vozinha de 6 anos atrás, e eu estava enjoada daquilo. E eu consegui entrar nisso de novo. Foi uma coisa muito preciosa para mim. E foi muito forte quando eu vi que eu consegui entrar, sabe? E eu entendi bem esse valor que é a repetição no teatro, não é? Que você tem um mesmo texto, que ele é igual, é tudo igual, é aquela partitura. Só que você vai mudando, passou 5 anos, passou mais 5. Claro que aquela frase não é a mesma na sua boca, sabe? E você lidar com isso é difícil e é bom. É bom porque te faz ficar mais viva. Eu acho que talvez seja esse um dos segredos do espetáculo ter durado tanto, dele não ter envelhecido. O fato de que você não fez uma repetição tediosa daquilo que ele foi ao nascer, né? Você foi sempre reinventando a peça, né? E até queria aproveitar essa oportunidade para você te pedir para contar um pouco de algumas apresentações dela, né? Que te marcaram, né? Por exemplo, depois da estreia, ir para o Rio, justamente para o Parque do Flamengo, que foi a grande obra da Lota Macedo Soares, para o Teatro Manchete, né? Como que foi lá, Regina, essa temporada? Bom, eu acho que a gente viveu coisas incríveis, né, Marta? Eu e você vivemos coisas maravilhosas ao longo desses 20 anos, justamente pela proximidade dos lugares e das pessoas com que ela viveu, né? A estreia do Rio, a São Paulo foi maravilhoso, sempre a peça deu certo de público, mas algumas coisas especiais. Fazer no Rio, no Aterro do Flamengo, foi muito forte. O Aterro do Flamengo é uma obra da Lota Macedo Soares, e estar ali com esse espetáculo era uma coisa muito forte para a gente. E eu recebia, depois do espetáculo, várias pessoas que me contavam coisas sobre a Elizabeth e sobre a Lota, amigos dela, parentes dela, a filha do Carlos Lacerda, a filha da Mary Morse. Eu ouvia relatos sobre ela, e era muito, muito forte essa proximidade da realidade com a ficção, né? E vivemos coisas assim ao longo do Brasil inteiro. Eu vivi isso em Belém do Pará, foi muito forte também, que ela tem um conto lindo que se chama Viagem à Vigia, que ela conta de um poeta que ela conheceu em Belém do Pará, e o neto desse poeta estava na plateia. Em Petrópolis, todos os amigos dela na plateia. E depois em Ouro Preto. Em Ouro Preto a gente viveu, eu e a Marta vivemos uma situação maravilhosa, que a gente ficou nós ficamos hospedados na casa dela, que já era e continua sendo a casa do Nemer, que é esse artista plástico maravilhoso de Minas. Ele e a Linda, que ainda estava viva, nos receberam maravilhosamente bem, e fizeram para a gente um jantar feito nas panelas dela, da comida que ela mais gostava, que era um bambá de couve, não é? Que era um caldo de fubá, uma coisa deliciosa. E ganhamos presentes, não foi, Marta? Ganhamos cheques que tinham sido dela.
ela detestava que a assinatura dela ficasse circulando, né? Então, ela pedia ao banco para devolver os cheques, né? Não sei se era exatamente esse o mecanismo, mas eu sei que os cheques dela ficaram guardados com eles. E eles, de vez em quando, brindam alguém sortudo com um cheque da Elizabeth Bishop. O meu é o que ela assinou para uma assinatura da revista House and Garden. O seu não me Gente, me lembro que que legal. Eu não estou lembrada agora, o meu era de uma loja. mas Deu Ouro tanta Preto. saudade agora aqui da Linda. Eu chamava a Linda da mulher pleonasmo. Aliás, era a mulher mais pleonasmo que eu já vi. Não vi um nome tão apropriado para uma mulher como Linda. Convivi muito com Linda. Muita saudade agora que deu dela. E aquela casa que tinha flecheira, né, gente? Você lembra das flecheiras? Flecheira. Flecheira. Sabe o que é flecheira, Marilu? Sei, eu tive na casa também, Ah, eu fiquei então hospedada pronto. lá também. Ele não foi, mas Para quem não sabe o que é flecheira, Foi é nesse uma espetáculo, janela. e a gente saiu a pé da casa da Linda, foi até o teatro, e depois a Linda fez um jantar lá para vários amigos que foram. esse E eu jantar. me lembro muito bem aquele jardim, os buracos lá, dos flecheiros. Ô, Afonso, delícia. conta da Eu casa. fiquei num quarto. Pois é. Eu fiquei muito naquela casa, tive a felicidade de me hospedar muitas vezes lá com o querido Neme. Numa flecheira, para quem está assistindo a gente, não sabe, é o seguinte: a janela não é janela, é um buraco. Imagina um quadrado assim, só que a parede tem o quê? 1 metro? Sei, é 1 metro, né, gente? Vamos falar a verdade. Uma grossura de 1 metro. E a flecheira é a seguinte: ela dentro do quarto ela é larga e vai afunilando. Para quê? Para dar o espaço da flecha para matar os índios lá embaixo, entendeu? Essa casa é de uma época de Ouro Preto que tinha flecheira, como era também, ela é na beirada da estrada, então o resto era despenhadeiro, né? Dava para matar a gente lá embaixo. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. É porque ela é anterior ao ciclo do ouro, né? Isso, exatamente. E ela é contemporânea ainda dos bandeirantes guerreando os índios, né? Daí a flecheira, né? Exatamente, esse é porque. E tanto que a parte que tem flecheira é só a parte de baixo. A parte da casa de cima é mais moderna. Moderna, que a gente fala, é 200 anos, né? Moderninha, duzentinhos. 1700. Mas, Regina, agora vamos passar a palavra para a Regina agora, para continuar. Desculpe, eu te interrompi. Você estava falando que quer falar mais alguma coisa do espetáculo, Regina? Eu tenho várias coisas que eu posso falar, mas eu me pergunto, talvez agora a gente pudesse dar uma lida no poema de Ouro Preto, o que vocês acham? Eu acho ótimo, inclusive a pergunta minha é isso, porque quando eu assisti o espetáculo, eu fiquei me perguntando assim, gente, a Marta deve ter dado um nó na cabeça da Marta entre fazer uma narrativa teatral, a qual, como você próprio disse, tem os elementos cênicos, e dar o espaço para a poesia. Você não ficou com essa... Marta, não deu essa tentativa de fazer assim, vamos fazer esse espetáculo só com poema? Nossa, seria o óbvio, né? Sim, seria maravilhoso. Mas aí se perderia também. É, claro, é só uma As divagação. cartas dela também eram muito pedagógicas, né, sobre o Brasil, né? Mas eu acho que esse poema de Ouro Preto mostra muito, né, onde estava o olhar dela, né? Mostra. Os personagens que ela gostava, né? Você pode falar para a gente, Regina, por favor? Eu acho que seria legal, né? Ler essa cena de Ouro Preto, esse poema de Ouro Preto. Eu gostaria só de fazer uma emendinha assim, para quem não conhece a vida da Elizabeth, né? Que depois daquele momento que ela ficou no Brasil, né? Ela foi para Petrópolis, a Lota, que era uma mulher maravilhosa, carismática, inteligente, divertida. A Lota estava construindo uma casa maravilhosa em Samambaia, e a Bishop se sentiu em casa pela primeira vez na vida, e aí ela se apaixonou completamente pela
pela Serra de Petrópolis, por Samambaia, pela casa, pela Lota, pelos brasileiros, e ela viveu aqui momentos, anos maravilhosos, e nesses anos maravilhosos que ela viveu aqui, a melhor poesia dela foi escrita, não é? Foram anos muito fortes que ela ficava lá em Samambaia, numa vida com aquela natureza, que ela ficava encantada, que ela tem poemas em relação à natureza brasileira, ela tem poemas maravilhosos, quando ela fala das cachoeiras que caem naquela floresta, naquele verde. E foi assim, anos de um intenso amor, né, pelo Brasil, pela Lota e pela possibilidade dela mesma se expressar. Agora, depois disso, começou uma fase difícil, que foi quando a Lota começou a trabalhar com o Carlos Lacerda, construindo o aterro do Flamengo. Elas voltaram para o Rio, a vida começou a ficar muito mais tensa de novo, os problemas da Elizabeth voltam, e ela começa a voltar a beber, e a voltar... Enfim, a vida começa... os problemas habituais. Regina, nesse momento é que ela já gostava de Ouro Preto, e ela encontra essa casa em Ouro Preto. Então agora eu vou só um favor, qual a data, qual o ano exato? Só o ano exato para me localizar. Quais foram os anos, mais ou menos, que ela morou em Petrópolis? Ela chegou em 51. Tá. E quando o Lacerda foi eleito em 60, né? E aí a Lota começou a trabalhar com ele, né? E aí elas foram para o Rio. E aí tem esses anos aí de desgaste, né? Tá. Então foi a década de 50 que ela morou lá em Petrópolis, só para me localizar. A casa de Ouro Preto para ter um sossego, né? A ida para Ouro Preto foi no fim da década de 60, justamente, quando, né, já mais entrando na década de 60, quando ela já está, depois de 64, 66, 67, mais ou menos, Marta? Acho que sim, né? Eu acho que foi antes, não é? Bom, não sei, porque... Não sei direito. Não sei em que ano ela foi para Ouro Preto. Que ela comprou a casa, ficou reformando, e depois que ela se separou da Lota, aí ela ia sozinha para lá, né? Mas esse momento da construção do aterro e tudo é ali 60 até 64, né? Até 64, Adiante, porque teve o golpe, o aterro não tinha acabado ainda, a Lota ficou ali lidando com o regime militar e a vida delas indo para o brejo por causa das tensões daquele momento, né? E ela descreve essas tensões assim como uma coisa exaustiva. No trabalho de construção do Flamengo, ficou completamente desesperada com as brigas políticas que ocorriam ali, e aí que ela emenda com isso, ela fala... aí ela vai para essa cena que ela fala: uma casa antiga em Ouro Preto. Uma casa em Ouro Preto, uma casa do século XVII, no caminho de Mariana. Eu vou comprar esse casarão, nem que eu fique endividada pelo resto dos meus dias. Agora que eu consegui finalmente publicar um livro meu, eu vou ganhar dinheiro, eu vou consertar cada pedra fora do lugar, eu vou me instalar aqui. Vai ser a minha casa. Eu ando precisando tanto desse sossego para escrever. Dormir em Ouro Preto. Conversas singelas. Fala-se de comida. Ou então... quando minha mãe me penteia, machuca. Mulheres com vestidos vermelhos, sandálias plásticas, e bebês quase invisíveis, agasalhados, até os olhos de fora no calorão, que elas desembrulham, levam até a água e dão de beber, com mãos sujas e amorosas.
aqui onde antes havia uma fonte, e onde ainda hoje todos param. A água esguichava da boca de 3 caras de pedra-sabão. Uma ria, uma chorava, a do meio só olhava. Hoje, remendadas com gesso, elas estão guardadas no museu. A água agora escorre apenas de um cano de ferro, um fluxo espesso e forte. Está fria, gelada. Todos concordam há séculos. Os cães, os burros e as andorinhas, verde garrafa, elegantes, ousam um mergulho rápido só para provar. Um caminhão Mercedes-Benz, enorme e novo, chega e domina a cena. Na carroceria, botões de rosa brilham, enquanto o para-choque anuncia: chegou quem você esperava. E aí emendava com uma cena dela recebendo a Lota indo buscá-la em Ouro Preto de volta para o Rio de Janeiro. Ai, ai, gente. Infelizmente tem que acabar. Vamos ficar aqui muito mais bonita essa visão dela de Ouro Preto, né? Vamos ficar mais umas 2 horas aqui conversando. Vamos, gente, combinado? Vamos. Olha, Marta, Regina, Mary Luz, tem muito que agradecer a vocês. Está sendo, né, uma noite muito bonita. Mas eu gostaria de não eu fazer o encerramento. Queria pedir para Marta falar como é que foi aí, hoje, como é que é essa experiência na sua vida. E a Regina, que já falou tanto, talvez lê um último trecho. Bom, não sei se é assim, 20 anos depois, né, desse trabalho, né, um trabalho que começou no ano 2000, que até hoje nós estamos aqui falando sobre isso, né? Então a gente comentou só que ao longo desses anos mudou muito o que o texto desperta em nós, que éramos tão felizes com o Brasil, com o jeito que nós somos, com o futuro que nos sorria, né? E hoje em dia a peça tem uma pungência, tem uma tristeza que reflete a realidade. Eu acho que a cena final, não sei se é o que a Regina vai ler, traz isso muito à tona, né? Muito obrigado. A última cena se passa no apartamento dela em Boston. E é o seguinte, ela fala, a Lota morreu, foi depois do suicídio da Lota. E ela fala, fez 10 anos outro dia. É claro que em 10 anos a dor que você guardava na primeira prateleira, que pulava no seu peito todas as manhãs, vai se acomodando numa prateleira mais alta, depois numa mais alta ainda, depois num canto que você não alcança todo dia. Mas você sabe que ela está lá, guardada para sempre. Eu sempre tive horror de autocomiseração e eu não ia ficar me queixando. Mas eu reconheço que a vida voltou a ser boa, em muitas ocasiões, depois daqueles dias horríveis. Eu ainda me surpreendo de ter sobrevivido. Aos 67 anos, eu ainda comemoro pequenas façanhas que eram totalmente impossíveis para mim na juventude. Eu falo em público, eu dou aulas, eu faço leitura dos meus poemas. Eu não gosto, mas eu sou capaz de fazer. Eu não tenho mais medo que alguém descubra que eu não sou uma escritora. Escrever, para mim, ficou mais natural do que não escrever. E, principalmente, eu ainda consigo amar. Quando eu me lembro de como eu era quando eu fui para o Brasil, me vendo hoje tão mais serena, eu tenho que reconhecer que o Brasil tem alguma coisa a ver com tudo isso. Aquele choque amoroso, aquelas doses imensas de sentimento que só existem lá
me ajudaram a sobreviver. Por que que isso não serviu para salvar a Lota? E o Brasil? O Brasil, um país com todo esse sentimento, ele ficou cada vez mais duro, cada vez mais desumano, cada vez mais truculento. Às vezes eu me faço essas perguntas. Aqui, diante dessa minha linda vista do Porto de Boston, mas que não chega aos pés da paisagem do Rio de Janeiro. Ai, ai. Marta, muito obrigado. Regina, muito obrigado. Mary Lu, muito obrigado. Eu vou encerrar o Sempre um Papo como tenho feito todas as edições em respeito às 115.646 pessoas que vieram a falecer desnecessariamente. Friso com muita força, desnecessariamente, no Brasil, vitimadas pela Covid. Eu queria pedir um minuto de silêncio. Gente, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para vocês e até a próxima.